Você não está cansado de viver. Está cansado de fingir que vive. Você acorda derrotado antes mesmo de abrir os olhos. O travesseiro amassado já parece laudo de incompetência, como se fosse prova corrigida com caneta vermelha. A notificação não respondida soa como dívida eterna, igual aquele boleto vencido que fica te encarando no aplicativo. Seu corpo cansado denuncia que o tempo não tem política de reembolso. Nietzsche bem que tentou avisar, mas ele nunca passou horas no Detran esperando a senha dele ser chamada. Dentro da sua cabeça tem um gerente de projetos que você nunca contratou, mas que parece o próprio fiscal da Receita Federal misturado com aquela Dolores Umbridge do Harry Potter. Sempre cobrando, sempre multando, sempre com aquela cara de "você falhou mais uma vez". É tipo correr atrás de um ônibus lotado em plena segunda-feira, mas dessa vez o motorista é o próprio Darth Vader e a cada suspiro dele você sente que não vai chegar inteiro no trabalho. Vivemos como se fôssemos startups humanas, sempre na versão beta, sempre atualizando, mas nunca lançando a versão final. É a cultura do update eterno. Você nunca é suficiente, porque sempre tem uma notificação vermelha piscando na mente. Igual no grupo de WhatsApp de família em época de eleição. Você sabe que só vai trazer dor de cabeça. O culto da perfeição promete descanso, mas o que ele entrega mesmo é insônia, na forma de planilha de Excel daquelas que o chefe pede para ontem. Você não está cansado de trabalhar. Tá cansado de existir como se fosse aplicativo rodando em celular com memória cheia. E, quando falha, não é o erro que pesa mais, mas a cobrança de ter que sorrir depois. Igual o participante de reality show que acabou de ser eliminado e ainda precisa agradecer todo mundo. É tipo uma guerra fria emocional. De um lado, o feed higienizado, limpo, bonitinho, cheio de sorrisos com filtro. Do outro, você no escuro, que nem uma espécie de Kafka contemporâneo datilografando mensagens de WhatsApp que nunca vai ter coragem de enviar. E o que mais te esmaga não é a falha, mas a obrigação de encenar uma vida que nunca foi prometida. Ninguém garantiu perfeição, mas o algoritmo te convenceu que quem não performa desaparece. Tipo aquele vídeo jogado no TikTok que nunca passa de 200 visualizações. Essa é a doença silenciosa da nossa época. Você não está improdutivo. Você está exausto de tentar ser máquina num corpo que sangra. E quanto mais você tenta esconder as rachaduras, mais elas doem. Porque a maquiagem da mentira não resiste ao calor de 40 graus no verão carioca, meu parceiro. No fim, todo mundo é remendado, mas poucos têm coragem de mostrar a cola. Tipo aquele vizinho endividado que finge status no Instagram, mas vive pedindo açúcar na tua porta. A descoberta do abismo. Você cresceu acreditando que a vida era uma equação simples. Estude, trabalhe, seja uma boa pessoa e no final alguém viria com um carimbo invisível dizendo: agora sim, você merece paz. Mas ninguém assinou esse contrato. O que você recebeu foi outra coisa. Uma corrida sem linha de chegada onde cada vitória é apenas convite para uma cobrança ainda maior. É a lógica da sociedade do desempenho. Byung-Chul Han já avisou: vivemos no cansaço como uma espécie de estado padrão. E o fracasso, longe de ser exceção, virou regra. O jogo é montado para que você se sinta perdendo mesmo quando parece que está ganhando. Se Platão tivesse Instagram, ele estaria preso no ciclo infinito de rios sobre produtividade, jurando que era a tal da caverna 2.0. Pensa comigo. Cada conquista vem acompanhada de uma notificação invisível na mente dizendo: não é o suficiente. Você emagrece, logo te cobram definição. Como se Michelangelo tivesse agora no seu direct pedindo mais detalhes na escultura. Conseguiu um emprego? Já falam em liderança, como se o próprio Aristóteles fosse o seu gestor no LinkedIn. Comprou uma casa? De repente parece até que é hora da segunda, com quintal maior, piscina, churrasqueira gourmetizada, porque até Epicuro teria que dar workshop de prazer premium. Até o lazer foi sequestrado. Ler um livro virou uma meta anual de leitura no Scooby. Meditar virou aplicativo de produtividade com notificações que lembram você de relaxar. Kafka escreveria esse bug. Dormir virou sono otimizado, quase que um curso da Hotmart. Como sonhar em 5 etapas e ainda acordar milionário. E quando você quebra, o sistema chama de oportunidade de crescimento. O colapso virou moda. Burnout agora tem hashtag, ansiedade tem trending topics e falência emocional rende corte pro TikTok. Nietzsche virou uma espécie de figurinha motivacional no Pinterest. Freud estampa a caneca vendida na Shopee. E até Van Gogh seria influência de autoajuda, vendendo curso de aquarela curativa se não tivesse sido engolido pela própria engrenagem. Mas e se o problema nunca tivesse sido você? E se o erro estivesse exatamente nessa lógica que disfarça colapso de progresso e vende autoaperfeiçoamento enquanto esconde que ninguém, absolutamente ninguém alcança essa linha de chegada. Essa é a armadilha. Você corre como se houvesse um troféu no final, mas a vida nunca prometeu premiação.
Quem venceu isso foi o algoritmo, a propaganda, os coaches de palco que fazem a existência parecer um BBB da performance. Provas, eliminações e discursos prontos de superação. É como tentar fechar abas infinitas do navegador da sua mente. Você clica, 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 mas nunca fica só com uma tela limpa. O silêncio nunca chega, porque silêncio não dá lucro. Se Shakespeare vivesse hoje, estaria no Twitter reclamando em threads de 40 tweets sobre a impossibilidade de calar as notificações. E o que é que sobra no final do dia? Um corpo que não descansa, uma mente que não desliga, um coração que vive como se estivesse atrasado para a própria vida. Talvez a doença silenciosa da nossa época não seja a preguiça, mas a crença ingênua de que existe uma versão final de você mesmo. Perfeita, completa, imune às falhas. Camus chamaria isso de absurdo. Aqui a gente chama de segunda-feira. E é nesse ponto que você começa a olhar para baixo e perceber o chão abrindo. É aqui que você descobre o abismo, a diferença entre a vida que te prometeram e a vida que realmente existe. O conflito filosófico. Desde criança você foi alimentado com uma promessa silenciosa. Se fizer tudo certo, nada vai dar errado. Estude, se esforce, seja bonzinho e a vida vai te recompensar com previsibilidade. É o mito do conforto invisível com a existência. Quase um termo de uso de realidade que ninguém nunca leu, mas você clicou em aceito sem pensar. Só que a vida nunca assinou esse papel. O resultado, uma geração afogada em frustração, acreditando que o mundo falhou, quando na verdade a falha está na expectativa. O budismo chama isso de dukkha, o sofrimento que nasce da colisão entre o que é e o que você exige que seja. Sofremos não porque a vida nos pune, mas porque exigimos dela o que nunca foi prometido. Estabilidade, permanência, perfeição. É como esperar que o SUS funcione como hospital particular. A frustração nasce da ilusão. E não é curioso que a própria ciência já tenha desmentido a ilusão que ainda te escraviza? A física quântica mostrou há mais de um século que nada é sólido, que partículas vibram, mudam, desaparecem. Schrödinger já deixou o gato em crise existencial, mas a gente insiste em fingir que a vida é caixinha de surpresa da Nestlé. A biologia afirma: seu corpo é um cemitério em atividade, com células morrendo a cada segundo. Van Gogh pintaria isso em autorretratos diários. Até a psicologia confirma: sua mente não é estável, ela se reconstrói a cada experiência. Mesmo assim, seguimos exigindo da vida uma coerência que nem novela da Globo entrega. Esse é o grande absurdo. Você está lutando contra a natureza mais básica da realidade, como quem pede estabilidade emocional pro Coringa. O Ocidente não aceitou isso. Passou milênios tentando construir catedrais contra o tempo. Ergueu impérios que zombassem até da própria morte. Inventaram religiões que prometeram a eternidade como se fossem a apólice de seguro espiritual vendido lá na prateleira das Casas Bahias. O resultado disso? Uma arquitetura de arrogância, uma recusa em aceitar a condição humana. Já o Oriente foi por outro caminho. No Japão, templos inteiros são erguidos só para apodrecer. O sagrado não é o que resiste ao tempo, mas o que existe com ele. É como comparar a pressa de São Paulo com a calma de um haikai. A impermanência não é maldição. É convite. E aqui está o grande choque. Enquanto você tenta manter sua vida como se fosse um arquivo na nuvem, sempre atualizado, sempre preservado, a realidade insiste em te lembrar que nada é para sempre. Relacionamentos desmoronam, corpos envelhecem, planos falham e, na real, tá tudo bem. Talvez o erro seja justamente essa corrida patética contra o fracasso. Esse teatro de controle que só aumenta o peso nos seus ombros. O conflito não tá no mundo. Tá na sua forma de olhar para ele. Camus chamaria isso de absurdo. No Brasil, a gente chama de boleto que vence antes do salário cair. Enquanto você não muda essa lente, o abismo vai continuar crescendo debaixo dos seus pés. O espelho da impermanência. O que você faz quando algo quebra para sempre, mas continua existindo? Um corpo marcado por cicatrizes, um casamento desfeito que deixou filhos no meio, uma casa inundada que nunca perdeu o cheiro de mofo, um rosto envelhecido cedo demais pelo luto. A lógica moderna manda esconder, corrigir, apagar. O Instagram pede um filtro novo. A indústria vende uma cirurgia certa. A mente implora esquecimento. Mas e se o erro for justamente essa tentativa desesperada de apagar a queda, como se falhar fosse algum tipo de bug no código da vida? É aqui que surge um olhar quase que herético aqui pro ocidente. É o que chamam de wabi-sabi. Se Nietzsche tivesse conhecido isso, talvez não tivesse surtado lá em Turim abraçando aquele cavalo. Teria só colado o bicho com ouro e seguido em frente. No Japão não se joga fora vaso quebrado. O artesão recolhe os cacos e usa a resina misturada com ouro para consertar. Essa arte tem um nome, kintsugi. A rachadura não é disfarçada, ela na verdade é exaltada. O objeto não volta a ser o que era, mas se torna algo que jamais teria sido sem ter sido quebrado. É brutal,
porque desafia a lógica capitalista que desvaloriza o imperfeito. E é libertador, para falar a verdade, porque ensina que falhar não é o fim, é um processo. Enquanto o Ocidente pinta de branco as rachaduras da parede, o Oriente as cobre de ouro. Aqui no Brasil, a gente cobre com massa corrida até a chuva cair e a parede descascar de novo. Van Gogh, se fosse carioca, teria feito o kintsugi com a própria janela mofada antes de pintar girassóis. E isso aqui não é romantização da dor, não. É lucidez estética e existencial. O wabi-sabi nasce da experiência visceral com a impermanência. A folha que caiu na água, a madeira que escureceu com o tempo, a sombra que cobre metade da parede. A beleza não está no que resiste ao tempo, mas no que existe com ele. É quase revolucionária num mundo que exige performance inconstante. Mostrar suas rachaduras vira ato de desobediência civil. É como se Freud tivesse uma conta no TikTok e postasse: "Sim, eu tenho daddy issues, mas olha como brilham de ouro agora." Kafka teria chamado isso de falha do sistema. A gente chama de segunda-feira chuvosa com roupa sem secar no varal. E aqui tá o grande plot. Você passa a vida toda tentando mostrar que tá inteiro, mas o que mais te torna humano é justamente o que se partiu. As cicatrizes que você tenta maquiar poderiam estar brilhando em ouro agora. As falhas que você esconde poderiam ser a parte mais valiosa da sua história. Pessoas perfeitas não existem. Existem pessoas coladas com vergonha e outras coladas com significado. Camus diria que é preciso imaginar Sísifo feliz. Eu digo que é preciso imaginar sua rachadura piscando como letreiro de boteco na madrugada, sobrevivendo à tempestade. Porque, no fim, não é o verniz que salva, é a rachadura que conta a sua história, uma virada de perspectiva. Você passa a vida inteira correndo atrás do extraordinário, acreditando que será feliz quando desbloquear a versão premium da existência. Vive como se fosse um eterno aplicativo na versão beta, esperando a atualização que nunca chega. Mas e se a beleza não tivesse no próximo upgrade e sim no bug atual? Os mestres do chá no Japão já sabiam disso séculos antes do Vale do Silício nascer. A beleza não mora no final da cerimônia, mas no silêncio entre os goles, no instante banal, imperfeito que você chama de nada. Camus teria chamado de absurdo. Aqui a gente chama de terça chuvosa sem Wi-Fi. Olha só pra sua rotina. O café da manhã virou pit stop de Fórmula 1, engolido enquanto você já responde mentalmente alguns e-mails que nem chegaram. O banho deixou de ser banho e virou reunião estratégia consigo mesmo. Até transar virou performance com métrica de satisfação comparada a vídeos em 4K que ensinam mais sobre câmera lenta do que sobre intimidade. Você transformou a vida em um pitch de startup, cheio de metas e indicadores, mas sem espaço para sentir. Aristóteles falava da eudaimonia, como florescimento. Você chama de planilha de Excel com meta batida. E não é só na rotina visível. O corpo também denuncia essa pressa. Sua respiração é curta, como se tivesse esquecido de encher os pulmões até o fim, por exemplo. Seu coração dispara como se estivesse correndo de um tigre na savana, mas na verdade só está tentando responder mensagens acumuladas no grupo da firma. Seus ombros vivem tensos como se carregassem peso invisível. E carregam mesmo, uma expectativa irreal de uma vida sem rachaduras. Você virou hardware de uma máquina de atenção, reduzido a processar notificações enquanto esquece de sentir o vento, o cheiro do café, o silêncio da própria casa. Se Shakespeare tivesse aqui, ele escreveria ser ou não ser, direto da fila da caixa, suando e apertando F5 no aplicativo. E aí entra a perversidade do sistema. Até o tédio foi sequestrado. A rolagem infinita transforma minutos em horas, horas em culpa, culpa em mais ansiedade. A economia da atenção não deixa você parar porque cada segundo seu vale lucro. Mas e se fosse justamente no espaço entre uma notificação e outra que estivesse a beleza única que você sempre ignorou? A madeira que escureceu, a sombra na parede, o silêncio que você chama de vazio. O wabi-sabi oferece essa heresia. Parar de buscar espetáculo e começar a viver o ordinário com presença. Nietzsche chamaria isso de amor fati. Eu chamo de ficar numa boa sem se sentir culpado. A vida não é o jogo com o chefão final esperando depois de passar 100 fases. Não é a série da Netflix com o episódio final amarradinho. É transmissão ao vivo, cheio de delay, bug e tela travando. E a graça tá aí. Não existe final perfeito, porque nem existe final. O que existe é um instante, rachado, imperfeito, mas ainda assim pulsando. Quando isso entra na sua cabeça, o trem que você persegue desaparece. Não porque finalmente alcançou a perfeição, mas porque percebeu que ela nunca existiu. E o que sobra é simples, mas devastador. O agora, o momento quebrado que justamente por ser imperfeito carrega a única forma de perfeição possível. Estar vivo bastante para vê-lo acontecer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não esquece de ativar o sininho, compartilha com a pessoa que você ama e acende uma centelha aí nos comentários se fez sentido para você. E se você tiver pressão de acompanhamento terapêutico, me chama no número que tá aí na descrição. Vou ter o maior prazer de falar com você, meu jovem centelha. Valeu!